Eu sou a Giovanna Calinzani e eu falo sobre temas relacionados à carreira e você, o quanto você impacta na sua carreira. E nessa live de hoje eu vou falar sobre o tema comunicação. Eu falo de mais ou eu falo de menos no trabalho? E agora? Então, se você está começando a assistir essa live agora, com esse tema de comunicação, que é um tema tão importante, tão transversal em todos os momentos da nossa vida, envia para uma colega, para um colega, manda aí no aviãozinho e vamos falar desse assunto que é tão bacana, né? Antes de eu começar a falar do tema, eu quero dizer que quem ficar aqui até o final vai rolar um sorteio relacionado, claro, à carreira. Quem curte essa coisa de perfil de LinkedIn, dando spoiler, tem a ver com isso, tá bom? E eu sempre me preparo. Oi, Bruna! Gente, é uma live que eu preparei especialmente para uma das participantes, que é a Bruna que tá aqui. E eu sempre preparo uma colinha, então eu vou começar, tá bom? Então, falar de mais ou falar de menos, a gente está falando basicamente do tema comunicação, certo? E o que é comunicação, gente? Comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, a gente receber uma mensagem de volta. E essa mensagem que você coloca para fora é a expressão que você tem dentro de você. Então, esse é o papo de hoje, esse é um dos assuntos que eu acho com a comunicação que tem uma relevância enorme, né? Tudo que a gente fala, as palavras que a gente utiliza tem total relação com o que tem dentro da gente. Vou dar um exemplo assim, só para a gente começar. Eu observo demais as palavras, os termos que as pessoas utilizam. Principalmente quando eu estou numa reunião em que eu vou conhecer, por exemplo, um possível cliente, ou quando eu estou prestando consultoria para um cliente de grande porte, eu fico sempre prestando atenção quais são as palavras, quais são os termos que as pessoas utilizam. Então, por exemplo, na semana passada eu comecei uma relação de atendimento a uma cliente específica e ela falava bastante assim: nossa, hoje o dia foi muito puxado. Oi, Selma, o dia foi muito puxado. Parece que, nossa, eu tenho que ficar combatendo e eu tenho que embater. Aí no final eu falei assim: nossa, você parou para perceber que parece que você tá indo para uma guerra? Porque você usa tantas palavras com uma terminologia que tem uma conotação tão carregada, e eu sempre fico imaginando o que será que passa dentro dessa pessoa, né? O que está acontecendo, ou que crenças que ela tem da vida, que ela se utiliza de uma linguagem que é tão carregada de um significado específico. Então, de novo, se a gente está falando que essa mensagem é a forma como a gente coloca a nossa expressão no mundo, eu tô falando o seguinte: a gente não vê as coisas como elas são, mas sim como nós somos. A gente comunica a partir daquilo que a gente vive, da nossa experiência de vida. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente já consegue pensar o seguinte: não existe o tal do óbvio, né? Então, quando a gente também vai falar de mais ou falar de menos, a gente tem que calibrar que o outro, essa mensagem que chega para o outro, é uma mensagem que sai de mim carregado da minha história, da minha percepção de vida. E o outro não tem nada a ver com isso. Então já vamos derrubar essa coisa, mas é óbvio, o outro tinha que saber, é assim mesmo. Não, é assim mesmo para você. É a forma como você está enxergando. Gente, coincidentemente tem um globo aqui. É a forma como você está enxergando o mundo. E aí, como cada um viveu algo muito diferente, que é muito particular, a nossa comunicação vai ter muita coerência com esse mundo que é particular. Então, a sua comunicação, ela é construída, ela é percebida na coerência entre o que você fala e o que você faz. Então, perceba quantas variáveis a gente tem na comunicação, né? A comunicação, então, é a forma como você fala a sua mensagem, tem a ver com as palavras que você utiliza, tem a ver com o que você acredita, tem a ver com o que você viveu. Então, tudo isso permeia a comunicação. Então, se a comunicação tem tudo isso de variável para a gente considerar, como é que está a sua? Uma pequena análise aqui, jogo rápido para vocês. Você fala demais, rápido demais, ou fala
rápido de menos. Fala muito lento, que as pessoas quase dormem, sabe? Se dá um cansaço, um sono. Como é que é seu tom de voz, seu ritmo? Como é que é o volume? Tem entonação? Ou você também tá sempre na mesma frequência, que as pessoas assim quase também perdem interesse? Você consegue apresentar conceitos e questões de maneira articulada? Tem cadência no que você fala? Tem um começo, um meio, um fim? As pessoas conseguem entender a sua narrativa? Elas acompanham? Ou elas ficam com uma cara do tipo, nossa, eu não faço a menor ideia do que a Giovana tá falando. Você consegue perceber isso na forma como as pessoas olham para você. Como é que está a sua escuta? A escuta faz parte da nossa comunicação. Você é capaz de escutar o outro e prestar atenção de fato ao que está sendo falado? Você ouve atentamente, buscando compreender o ponto de vista do outro? Ou você ouve já querendo dar uma resposta, né? Então, quem fala rápido demais já ouve querendo dar uma resposta. Tipo, deixa eu ouvir isso aqui para eu já nem ter, a pessoa nem terminou. Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, quando você tá indo, eu já tô voltando? É porque a pessoa fala demais. Ela tem tanto para falar que ela quer, assim, não quer dar tempo para você. Você conhece o seu interlocutor? Então, tem alguns momentos também que não é que a nossa mensagem não é compreendida. É que aquele interlocutor ou não está preparado, ou ele não está no mesmo nível de consciência que você, ou ele não viveu aquilo que você viveu. Então, para ele, aquilo realmente é muito diferente. Então, até agora, eu falei do produto da sua comunicação, aquilo que sai da sua boca, né? Aquilo que as pessoas ouvem. Mas certamente, de novo, tem muita relação com a sua crença e com a sua forma de enxergar a sua vida e a sua carreira, na fala. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é a forma da sua comunicação que está dentro de você. Que é antes de você falar, é antes das pessoas ouvirem o que você tem para falar, tem algo que é dentro de você. Então, para quem está chegando agora, fica até o final. No final vai ter um sorteio para 2 profissionais diferentes que eu vou explicar aqui como vai funcionar, tá? E aí tem uma frase aqui que eu, de novo, eu sempre me preparo para as lives. Tem uma frase que eu gostei muito que eu escrevi que é assim, ó: a forma como você constrói a sua comunicação, ela pode indicar seus excessos e suas faltas. A sua capacidade de manejar internamente as suas emoções é expressa pela sua comunicação. Aí a gente começa a entrar um pouco mais no falo demais ou falo de menos. Então, conforme você fala demais, por que existe esse excesso dentro de você? E conforme você fala de menos, tem pessoas que eu percebo, e eu ouvi isso uma vez sobre a minha pessoa. É um caso pessoal. Em 2019, eu comecei a fazer uma terapia com a Carla maravilhosa, Carla Sanches, e ela falou assim, eu tenho te achado tão econômica, Giovana. Nossa, aquilo bateu, mas bateu assim, pesado em mim, assim. Aí eu falei, gente, eu não quero ser econômica. Que coisa mais assim, coisa mais murcha. Não quero ser econômica. Por que será que eu sou econômica? Por que será que eu não consigo trazer mais de mim, a minha expressão no mundo, as minhas ideias? E aquilo me martelou durante tanto tempo que eu tenho um caderninho de anotações de todas as terapias que eu faço e eu anotei isso. Giovana, você está econômica. E eu pintei assim de uma cor vermelha, do tipo assim, não quero isso para mim. E eu fui começar a perceber isso, que a minha expressão, a minha emoção, como eu me manejo internamente, é a minha expressão falada. Isso tem muita coerência, né? E aí, essa falta de manejo das emoções, ela pode se desdobrar nesses 2 cenários. Então, acho fino ser econômico. Só que é fino demais, né, Bruna? Então, essa falta de manejo das emoções, ela pode se desdobrar nesses 2 cenários, né? Ou então eu falo demais, ou eu vou falar de menos. Então, exemplos de falar de menos, tá, gente? Hoje eu quase me posicionei. Será que tem alguém aqui que é assim? Chega numa reunião super importante, ou que a pessoa tá super empolgada, ela se preparou, ela queria estar nessa reunião, ela foi chamada, e aí quando chega na reunião,
Ai, não tive coragem. Ai, uma outra pessoa falou antes de mim o que eu queria falar. Aí seria muito ridículo eu falar que eu também acho, eu também pensei nisso. Aí eu fico quieta. Sabe aquela pessoa que entra muito e sai calada? Que passa assim desapercebido? Aí a pergunta é: o que é esse quase dentro de você? Como é que ele ressoa dentro de você? Que sensação que te causa? Aí a pergunta aqui que incomoda demais: quais são as consequências desse quase ao longo dos anos da sua carreira? Sabe a sensação de ter passado muito tempo e aí você fala: nossa, eu quase falei, eu quase me comuniquei, eu quase fui lá reclamar, eu quase fui lá dar uma ideia. É sempre um quase, né? Essa pessoa que está mais econômica, que fala de menos, é sempre num quase. O que você percebe de perda real de oportunidades na sua vida, na sua carreira? E quando eu falo de carreira aqui, gente, é a frase que eu defendo, né? Então, a qualidade de quem você é a qualidade das suas entregas profissionais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a carreira nada mais é que um desdobramento daquilo que a gente é como pessoa. Dificilmente alguém vai ser uma tagarelinha dentro de casa e chega no trabalho, ela é uma pessoa, ela é a versão econômica e vice-versa, certo? Então é isso, pensa dentro de você. Quais são as consequências ao longo da sua carreira desse eu quase falei, eu quase me posicionei. As pessoas quase não sabem o que eu penso. Sabe que teve uma época também que teve uma amiga que falou assim pra mim: nossa, Giovana, eu não sei muito bem o que você faz. Aí eu pensei: nossa, eu devo estar falando muito pouco, porque assim, é uma amiga mesmo, uma super amiga. Como é que ela não sabe o que eu faço, sabe assim? Preciso falar mais? Preciso usar esse negócio aqui chamado voz que eu tenho. E essa voz que eu tenho, ela é simbólica, mas é a voz que a gente tem no mundo. É a expressão que a gente tem no mundo, é a nossa voz. Eu aprendi muito disso com uma mentora que eu tive maravilhosa chamada Nay Menezes. Depois, quem gosta desses assuntos assim mais autorais, mais de revelar quem você é, que eu gosto também, chama aí Nay Menezes, uma maravilhosa. E ela fala muito disso, que a nossa expressão, né? Nossa voz é a nossa expressão, é a expressão das nossas ideias, é a expressão de quem a gente quer printar no mundo. E isso é muito singular nosso, isso é muito característico nosso. E para quem fala demais, né? Para quem fala demais, talvez esse exercício de refletir sobre essa autoavaliação, de refletir do porquê, seja até um pouco mais trabalhosa. Porque quando a gente fala demais, pode sobrar pouco espaço de tempo de silêncio para algumas avaliações. Sabe, a pessoa fala, 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 fala. Não sobra silêncio. A pessoa só fala. E aí a pergunta e o exercício é o mesmo, né? O que você sente com os seus excessos? Por que você imagina que não consegue silenciar? O que você vai encontrar no seu silêncio? Que necessidade você atende ocupando tanto espaço? Às vezes eu participo de reuniões que eu percebo o seguinte: sabe, reuniões que elas são feitas para serem mais, ó, a casa da Barbie aqui atrás, para elas serem mais, às vezes, indigestas mesmo, sabe, aquelas conversas assim que você, ou que não é para ter uma resposta para tudo, né? Geralmente a pessoa que fala demais também, ela quer ter uma resposta para tudo, né? Ela tem uma ansiedade dentro dela que tudo tem que ser respondido, né? Uma pessoa que tem uma capacidade de execução muito grande, é muito acelerada, tem muita energia. Então ela executa, 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 executa. E o silêncio chega a ser um incômodo. Então tem reuniões, faz um silêncio, Bruna. E aí tem reuniões que você entra, que você percebe que eu também, né, além de mentora em carreira, eu sou consultora, né, em recursos humanos, de aprendizagem. E eu percebo que tem reuniões, principalmente nesses ambientes mais corporativos, e não é uma crítica, é uma constatação, mas parece que a gente tem que ter uma resposta para tudo.
Então nunca tem um vácuo assim de silêncio, assim, é sempre um fala e o outro tem um retorno e o outro fala e o outro vai. E aí quando você percebe, você fala assim, não necessariamente você executou melhor ou fez melhor, porque às vezes o que cabe ali é o incômodo do silêncio, é o incômodo do não sei. E aí muitas vezes não tem esse espaço. Não tem esse espaço, porque a gente fica buscando tapar todos os buracos com um monte de respostas. E às vezes são respostas que a gente nem tem. Então, repare que para ambos tem um desafio, né? Para ambos é complicado, né? E eu sou avessa a dicas, né? Ai, faça isso, faça aquilo. Mas para mim, em ambos os casos, em ambos os cenários, falo demais ou falo de menos, o que acontece é que ainda você não se entendeu o suficiente. Você ainda não conseguiu se reconhecer. Você não conseguiu reconhecer em você o motivo de tanta falta ou de tanto excesso. Por que você fala? Ou por que você faz tanto silêncio? O que acontece dentro de você que você não consegue colocar isso para fora? E aí eu te convido a refletir o seguinte: para você fortalecer essa sua capacidade de autoobservação, né? Então, nesses momentos que vem essa fala, para se observar, né? Reserve esse tempo de verdade, é reservar um tempo cronológico mesmo, assim, né? De verdade, para entender esse contexto, né? Ou para entender em qual momento se fala demais, sai muita coisa, ou qual momento sai de menos, por que acontece isso? Ou por que eu tô há anos falando de menos, ou porque eu estou há anos falando demais. Ah, mas eu sou assim. Tudo bem. Mas lembrando que nós somos seres humanos adultos e que a gente pode adaptar comportamento. Até porque quando a gente se torna, a gente adultece, a gente tem mais clareza do nosso papel. E o nosso papel não é falar o tempo inteiro, o nosso papel não é silenciar o tempo inteiro. Precisa ter um equilíbrio nisso tudo, né? E aí eu imagino também que esses aprendizados, quando você se auto-observa, quando você pega esse momento para parar para pensar o porquê desse de mais ou de menos, esses aprendizados eles podem estar mais próximos de você do que você imagina. Mas precisa ter esse espaço, esse buraco na agenda para que você possa elaborar isso dentro de você, né? E aí, quando você consegue fazer essa elaboração, você passa a fazer um outro exercício, que é da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade como uma forma de evoluir, de mudar, de fazer diferente. E uma coisa muito, 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 muito importante. Essa autorresponsabilidade, ela é você agir naquilo que você tem controle. E a gente não tem controle sobre o que o outro fala, né? A gente não consegue terceirizar o que um outro fala. Então, vamos dar um exemplo. Se eu falo de menos, se eu estou mais econômica na fala, provavelmente em algum momento essa pessoa vai falar assim: ah, mas eu não falei porque o outro falou. Ah, eu não falei porque aqui eu não tenho espaço. Ah, eu não entrei nessa reunião porque eu não fui chamada. Mas, cara pálida, você foi lá se convidar para a reunião? Você se posicionou e falou que é importante você estar nessa reunião? Tô falando reunião, gente, mas poderia ser qualquer, né, qualquer espaço. Tô só botando reunião aqui, porque como eu falo muito de carreira, aí eu uso esse termo reunião. Então, se você não está se posicionando para que você tenha esse lugar de fala, para que você expresse a sua ideia, por que o outro vai te dar esse lugar? É algo mais ou menos assim: se você não se reconhece, por que tem que ser um outro a te reconhecer? Isso é autorresponsabilização, é falar o seguinte: realmente, eu nunca abro a boca, eu nunca me exponho, eu nunca quero me arriscar, eu quero só falar o que eu tenho certeza absoluta, que eu já fiz um doutorado nesse tema, então eu só abro a boca sobre aquilo que eu falo, e ainda espero que um outro me valide nesse lugar. Ele não vai te validar, muito pelo contrário. Você vai passar desapercebido. E aí, de novo, vem aquela pergunta: quais são as perdas reais de oportunidade que você percebe com a sua falta,
com a sua economia ao longo da sua vida. E nesse caso, a pessoa que fala demais, ela provavelmente tem uma postura de: ah, eu falei porque ninguém fala. Ah, eu falei porque se não desse a resposta ninguém teria. Ah, eu falei porque toda vez é assim, toda vez sou eu que falo, toda vez sou eu que tenho que ir lá, toda vez sou eu que tenho que resolver. Imagina essa dupla, gente, um que fala de mais, um que fala de menos. Sabe assim? O que fala de menos vai falar que o que fala de mais não deu espaço, e o que fala de mais vai falar que o de menos não fala nada. E aí fica assim, nesse lugar comum, nesse modus operandi que nada muda, né? E aí, gente, a vida, ela é feita de muitos ciclos, né? E esses ciclos, eles iniciam com decisões e intenções que são muito internas. Esses temas que eu trago aqui sobre carreira, como eu sou psicóloga de formação, né? Tenho mais de 19 anos de formação, eu gosto muito de reforçar que, para mim, carreira, ela é o desdobramento e ela é a expressão de quem a gente é. Então, eu não consigo imaginar falar de carreira sem falar do que passa dentro da gente. E a comunicação é um fator essencial para você evoluir na sua carreira. Seja você com um desafio no momento de falar mais, ou seja você com um desafio de falar menos. Então, essa capacidade de você passar a se auto-observar, ela só vai acontecer de novo se você fizer um processo muito intenso de autoconhecimento e de se reconhecer nesse lugar que você ou não precisa ter todas as respostas, ou que você precisa se expor, né? Porque geralmente a pessoa que fala de menos, de novo, ela não quer se expor. Ela tem medo de se expor, ela é econômica porque se ela gastar um pouquinho, vai que ela gaste errado ali, né? Vai que ela gaste errado, porque nem tem isso, mas vai que na cabeça dela ela pode gastar com um tiro errado. E aí todo mundo vai ficar percebendo, todo mundo vai... Aí a gente começa a entender a comunicação, de novo, com um processo de manejo das emoções que são internas. Então, se eu falo de menos, é porque eu tô com medo de me expor. Se eu tô com medo de me expor, é porque eu tô esperando que tenha uma validação que vem fora. Eu preciso que uma outra pessoa... Obrigada, Dora. Eu preciso que uma outra pessoa me valide. E aí eu não quero errar. E aí a gente fica nesse looping. Eu não quero errar, e aí se eu erro, eu falo, tá vendo? Eu não deveria ter falado, porque quando eu falo uma besteira. Ou então, o que acontece é o seguinte, a pessoa nunca fala. A pessoa quietinha, econômica, ela decide começar a falar. Gente, o que acontece quando a gente começa e vou falar aqui vou começar a ir pra academia, tá? Comece pra academia. Você fica com os músculos tonificados em uma semana? Você não fica. Talvez se você não esteja fazendo exercício físico há muito tempo, vai demorar 1 ano, a depender da sua idade, que é o meu caso, muito mais tempo. Então, o que acontece? Quando você passa anos e anos e anos e anos sendo econômico, não abrindo a boca, não querendo se expor, com medo de se expor, porque tem uma questão de autoestima aí dentro, quando você passa a abrir a boca, vocês acham que vai sair perfeitinho, bonitinho, equilibrado, ajustado, calibrado? Não vai. Vai sair esquisito pra chuchu. E aí, se sai esquisito pra chuchu, o que acontece? Lembra que nós somos seres humanos. Ser humano é igual jacaré, tá, gente? O que é igual jacaré? Que a gente gosta de ficar só com os olhinhos, assim, pra um lado, para o outro, pra um lado, para o outro. Que é economia de energia. Então, a gente, na nossa fisionomia, a gente é puxado, a gente tem uma tendência de fazer aquilo que nos é familiar, pra gente gastar menos energia. Porque lá atrás, na época das cavernas, a gente precisava disso pra sobreviver. E a nossa constituição é assim. Então, se eu passo a fazer algo que é muito diferente daquilo que eu fazia, aquilo tem um resultado que não é o resultado mais perfeito do mundo. Então,
Se eu sou muito econômica e eu abro a boca numa reunião, pode ser que saia uma groselha total, porque eu tô tão nervoso, que quando eu abro a boca a coisa sai toda esquisita. Então isso é um resultado. Não quer dizer que foi ruim, mas na cabeça dessa pessoa, lembra que ela não abre a boca porque ela tem medo de ser julgada. E aí quando ela vai abrir a boca, como ela não faz isso há muito tempo, não vai sair lindão. Ela não treinou a vida inteira, então ela não sabe fazer isso. Quando sai a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 10ª, sai bem esquisito. Ou sai demais, sabe assim, fiquei guardando muito tempo, então eu vou pá. Aí sai demais, ou sai esquisito, ou sai com uma voz trêmula, ou sai com muitas dúvidas, alguma coisa sai. E aí o que pode acontecer? Pode alguém simplesmente falar assim, não gostei do que você falou. Não concordo com o que você falou. Que é normal, certo? É uma reação absolutamente normal alguém virar pra você e falar que não concorda com você. Mas pra essa pessoa que não falava, não é normal. Ela não está preparada para receber, ela não tem musculatura ainda para receber isso. Ou então, a coisa que também acontece, que eu acho que é até pior, são as pessoas nem perceberem que ela abriu a boca, que ela abriu a boca. Então essa pessoa está tão já num lugar de desapercebida, que quando ela abre a boca, sabe aquela reunião que tem um monte de gente falando, e aí de repente você ouve um quietinho que nunca fala nada, aí você vai e engole a pessoa, você nem dá muita atenção, a pessoa ela fica num lugar de indiferença. E aí o que acontece? Lembra que a gente é jacaré? A gente pensa, bom, melhor continuar ficando quieto mesmo, né? Porque ou eu falei tudo errado, ou falei um groselhão, ou nem deram atenção pra mim. Então assim, é pra eu ficar quieto mesmo. Aí volta. E o que falou demais, ele vai por outro caminho, né? Então ele fala. Quando ele não fala, pode ser que ele saia da reunião, alguma coisa não tenha sido resolvida, e alguém pergunte pra ele, ué, mas você não falou nada? Ué, mas por que você não resolveu? Mas por que você não falou? Então é esse lugar de dilema existencial. Não tem receita mágica, mas de novo, é um lugar de muito reconhecimento interno, do porquê que isso acontece, que lugar que vocês querem ocupar na carreira de vocês. Esse tema é muito especial, muito especial. A comunicação é algo que é, de novo, a sua expressão no mundo. Se tem algo que nos deixa singular, que nos revela singular, é a forma como a gente se comunica. Porque, de novo, a forma como a gente se comunica é a forma que a gente vê o mundo, é a forma como a gente acredita. São as palavras que se conectam com as nossas emoções. Então, se eu sou direto demais, se eu sou menos direto, se eu sou mais prolixo, se eu não sou menos prolixo, se eu uso termos mais carinhosos na minha fala, se eu não utilizo, tudo isso revela uma pessoa. E só existe uma pessoa. E Jung disse o seguinte, você é aquilo que você decide. Então, esse é um tema da comunicação maravilhoso. E como eu disse, eu gosto de fazer lives rápidas, pra gente não ficar aqui a noite inteira. Então, isso é o que eu queria falar pra vocês sobre comunicação. Cuidem muito da comunicação de vocês, cuidem de vocês, tá? E eu falei que agora, no final, eu falaria sobre um sorteio, mas eu quero falar... Fica mais. E eu quero falar sobre um tema muito legal, tão legal como comunicação, que é o meu xodó. Meu xodó 2, eu falei que comunicação é meu xodó, mas esse é o meu xodó 2, que é sobre a mentoria, que vai começar agora. Eu vou abrir uma segunda turma agora em 2024, de mentoria em carreira, para mulheres, homens que estiverem aqui, não desistam, que vai acontecer também um movimento para homens, mas esse aqui específico para mulheres. Serão 3 meses de acompanhamento, serão 6 encontros, 5 encontros online. A Adriana maravilhosa está aqui, ela vai estar no 6º encontro, que vai ser presencial. Ela é uma profissional de yoga e ayurveda incrível, a gente vai fazer uma vivência de corpo, porque tem total coerência com isso que eu tô falando, né? O nosso corpo, a nossa fala, o que a gente coloca pra dentro, o que a gente consome como alimento, o que a gente devolve pras pessoas, né? Que é a nossa fala. Então ela vai estar com a gente. No 5º encontro vai ter uma executiva, a Maíra, falando das experiências dela, do que ela fez, o que ela fez que deu certo, o que ela fez que não deu certo, quais são as dicas que ela tem pra gente. E é isso, vai ser muito bacana. Eu espero muito que quem está aqui possa participar.
que eu vou adorar receber vocês. E esse tema que eu falei da comunicação, com certeza a gente vai explorar muito mais. E todos esses temas dos meus podcasts, do que vocês me veem postando, é tudo isso que a gente fala, para você conseguir revelar essa profissional que tem dentro de você, assim. Precisa sair, sabe? Assim, essa expressão precisa ser colocada no mundo. E eu tenho muito carinho por isso, assim, porque é o que eu acredito demais. Que quando a gente se reconhece, quando a gente se valoriza, isso acontece, as coisas se desdobram, os comos, os planos de ação, aquilo, eu quero fazer, eu quero executar, e executa de uma forma muito mais fluida, tá? E o que é o sorteio que eu falei pra vocês? Eu vou analisar 2 perfis de LinkedIn e amanhã eu vou fazer o sorteio. Quem quiser fazer parte desse sorteio da análise do LinkedIn, o que precisa fazer? Daqui a 10 minutos vai sair um post sobre a mentoria em carreira, que vai ficar fixado no meu feed. E aí você escreve carreira na legendinha, né? Como se você estivesse deixando lá um parecer. Escreve carreira. Então amanhã as pessoas que escreveram carreira vão fazer parte desse sorteio para eu fazer uma análise do LinkedIn, que é uma coisa também que me pedem muito. Giovana, faz uma análise no LinkedIn. Eu falo, tá bom, eu faço, mas eu não faço só isso, eu gosto de falar do todo. Mas eu vou fazer, que eu acho que também é uma coisa que, de novo, tem muita coerência com tudo que a gente fala aqui, tá bom? Então, de novo, vai ficar aí todas as informações da mentoria. Eu espero que vocês tenham gostado e teremos mais lives, tá bom? Um beijo pra vocês. Fala mais do Carreira em Você. Ai, gente, olha, tem uma coisa muito legal, boa, tá? Tem uma coisa muito legal que é assim, como é que eu construo as minhas mentorias, as minhas intervenções? Eu construo assim, eu sempre parto do princípio que para a gente ter uma carreira desejada, a gente tem 3 grandes pilares que a gente precisa olhar, que é o nosso autoconhecimento, a nossa autovalorização e a nossa autenticidade, né? Então, o nosso autoconhecimento, de novo, o que é minha potência, o que eu tenho de bom, qual que é o meu servir, qual é a minha contribuição no mundo. E, gente, não é assim, hashtag gratiluz, tá? Não é fantasioso, é uma coisa assim, o que eu, adulto, posso contribuir? Como é que é essa minha contribuição? Pode ser que a gente não saiba, pode ser que a gente esteja revendo, pode ser que a gente esteja confuso. Então, é preciso a gente se aterrar naquilo que a gente é muito bom. E naquilo que descobrir um pouco mais sobre quais são os nossos pontos cegos. O que eu ainda não consigo enxergar sobre mim? Então, os primeiros 10 inscritos, inclusive, vão fazer um assessment, que é um teste de personalidade de mercado muito legal, chamado Label. Ele ajuda a gente lá nas profundezas de quem são essas pessoas. E conforme a gente vai se conhecendo de novo, a gente vai se apropriando do que é nosso. Quando a gente se autovaloriza, o que é essa autovalorização que eu tanto falo? É a gente se reconhecer. Quando a gente se reconhece, a gente faz, independentemente se tem gente batendo palma ou não, a gente faz. E aí a gente consegue se tornar um profissional mais autêntico, que é maduro, que toma boas decisões, tá? Como é que você pode fazer as inscrições? Então, hoje eu vou deixar na minha bio, vai ter um link, você vai falar diretamente comigo, sou eu mesmo, tá? Não é uma inteligência artificial, não é um chat. Você vai falar comigo, você vai pedir mais explicações, tem um material lindão que a gente fez pra você, e eu vou poder entender um pouco mais quais são as suas necessidades, te explicar, mas vai ser muito bom. Eu espero que vocês possam participar dessa segunda turma, porque também, gente, estamos aí, hein? Primeiro semestre, chegamos ao fim do primeiro semestre, e aí, como eu falei, o Jung, o que o Jung falou? Que você é aquilo que você decide. Então, o que você quer decidir para o seu segundo semestre? Se você quer algo para 2025, a gente tem que começar a fazer agora, em 2024. Quem pode participar? Qualquer mulher. Qualquer mulher que esteja pensando em repensar a carreira, que precisa pensar um pouco melhor nos próximos passos, que quer um pouco mais de direcionamento com o que faz com tudo isso, tá? E os nossos encontros, nossos 5 encontros serão online, serão 5 noites online. Por que a noite? Porque eu acho que à noite a gente tá mais, né, não tem aquela do telefone tocando do trabalho, o e-mail já deixou de chegar, então a gente consegue ter um momento nosso.
E o sexto encontro vai ser muito especial, porque vai ser presencial, como eu falei com a maravilhosa Adriana. E aí vai ter brinde, vai ter vivência, vai ter um lugar delicioso. Aí, sabe aquele momento nosso? 21 de setembro é o nosso último encontro e eu espero vê-las lá comigo, que vai ser um prazer. Eu fico por aqui, então quem quer fazer parte do sorteio, escreva carreira nesse post que já está sendo fixado no meu feed. E é isso. Até a próxima.